Vou começar esse editorial te fazendo uma pergunta. Você tem medo do autoritarismo que vem do governo Lula? Você sente que o autoritarismo cresceu durante a gestão Lula? Ou você acha que o Bolsonaro era mais autoritário que ele? Responde para mim. E vamos falar da questão econômica. Você acha que a economia está indo de mal a pior, está péssima durante a gestão Lula? Ou você achava que durante o período Bolsonaro era pior que ele? Eu estou falando porque tem gente que acredita que Bolsonaro era mais autoritário que Lula e que a economia era pior com Bolsonaro do que com Lula. Sinceramente, tem gente que acredita nisso. E aí, se você é o tipo de gente que não acredita, eu convido a você ficar até o final desse vídeo. Eu acredito que esse vídeo não vai ficar tão curto, não, tá? Provavelmente passa dos 10, 15 minutos fácil. Mas o conteúdo que eu vou trazer para você é extremamente relevante. Vamos começar com matérias, tá? Com matérias importantíssimas. O Rogério Marinho, que é senador da República, não só senador da República, para mim um dos melhores que estão no Congresso hoje. Ele publicou uma matéria do Estadão, cujo título é Mais Autoritário Impossível, citando a foto aqui do advogado-geral da União, o Bessias. E aí, a matéria diz: ao ser acionado contra jornalista, a tal Procuradoria de Defesa da Democracia já diz aqui veio. E o Rogério Marinho escreveu o seguinte: não foi por falta de aviso. Efeito bumerangue aviso, ou seja, está voltando nos jornalistas. Governo autoritário, truculência dos gestores, intolerância e perseguição dos adversários, conivência da imprensa, demonização da oposição, aparelhamento do Estado, revisionismo histórico. O endereço é conhecido, o resultado também. E o resultado eu conto para vocês. Sempre volta contra o Criador. É como se fosse um Frankenstein, uma coxa de retalhos. A imprensa causou isso. A imprensa atacou tanto o Bolsonaro, foi tão odiosa em relação a tudo que o Bolsonaro fazia, que aí o autoritarismo cresceu para que o autoritarismo de Bolsonaro não crescesse. Tem gente como o Reinaldo Azevedo, o Vila, por exemplo, que dizem que são momentos excepcionais. Então, sim, é possível extrapolar os limites da lei para que a lei permaneça. Isso é uma aberração. Qualquer um que fala isso não tem um mínimo conhecimento do que é lei, do que é Constituição, que diz que não haverá juízo ou tribunal de exceção, muito menos está com uma boa noção do que é democracia. Já se vê porque apoiou o lado errado da democracia pela democracia. Já se mostra que não conhecia muito bem. E agora, um jornalista foi atacado pela, digamos, pela regulação, pelo Ministério da Verdade do Lula, e parte da imprensa aplaude. Outra parte, que criticou o Bolsonaro, já sacou, vai chegar até a gente. Por isso que eu vou ler um trecho dessa matéria do Estadão para vocês. Quando o governo Lula anunciou a criação de um órgão para combater a desinformação sobre políticas públicas, a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vinculada à Advocacia Geral da União, este jornal criticou a iniciativa. E aí cita aqui a matéria, o monopólio lulopetista da verdade: não cabe ao governo ver o que é desinformação e definir o que é desinformação, menos ainda estabelecer o que é verdade. A medida do governo era uma evidente contradição. Com o objetivo oficial de defender a democracia, o órgão se propunha a realizar a tarefa própria dos regimes autoritários, o estabelecimento pelo governante do que pode ser dito numa sociedade. Recentemente, a pretensão autoritária materializou-se. O advogado-geral da União, Jorge Messias, determinou à Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, abre aspas, a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida por jornalista. E aí, referia-se a Alexandre Garcia, que no canal da Revista Oeste,
no YouTube, havia defendido a necessidade de investigar que não foi só a chuva a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, mencionando a criação na gestão estadual anterior do PT de 3 represas que aparentemente abriram comportas ao mesmo tempo. Então ele pediu para investigar. Enfim, o Estadão já entendeu. O Estadão viu que Alexandre Garcia é um alvo do sistema e que a liberdade de expressão, a liberdade jornalística, a liberdade de imprensa é algo sagrado numa democracia. E o governo Lula desrespeita totalmente isso. Até quem foi aliado do governo Lula, até quem fez campanha gigante para o governo Lula, Tiago Lacerda, o Gregório do Vivier, daqui a pouco Felipe Neto, são atacados pela militância, por enquanto. Porque daqui a pouquinho, ao que se vê, será a própria AGU que pedirá a investigação deles. Dá uma olhada aqui, tá? Na Gleisi Hoffmann, presidente do PT, criticando agora de novo a imprensa. Antes, o advogado-geral da União, agora o presidente do PT, mais uma vez criticando a imprensa. Pois é, mas não era o Bolsonaro que brigava com a imprensa o tempo todo? Agora, o petismo pode brigar com a imprensa criticando o Globo. Ao criticar viagens internacionais de Lula oficial, ou seja, vou lembrar você, se você critica a viagem de Lula, você é um idiota, é um imbecil que critica os gastos da viagem de Lula. Isso não é possível, segundo a Xuxa, tá? Mas o Globo é um imbecil agora, segundo a Xuxa, porque a própria Gleisi está atacando o Globo aqui. Ao criticar viagens internacionais de Lula oficial, o Globo parece ter esquecido o que acontecia até outro dia, quando o Brasil tornou-se um pária da comunidade internacional. Meu Deus. A eleição de Lula trouxe o Brasil de volta ao cenário mundial, o que é reconhecido por todos. E o esforço do presidente é para recuperar todo o tempo perdido. Lula é respeitado lá fora pelo que fez e voltou a fazer pelo nosso Brasil. Enfrentar a desigualdade, combater a fome e a pobreza, gerar empregos e oportunidades dentro da democracia. Ele mantém sua ligação com o nosso povo e, ao mesmo tempo, desempenha um papel importante na política global. Criticar o protagonismo internacional do presidente Lula é o mesmo complexo de vira-latas. Então ela chama a imprensa do Globo de complexo de vira-lata, bando de cachorro sarnento, tá? E daqui a pouco não é só criticar, é investigar. O que aconteceu com Alexandre Garcia. Daqui a pouco dizer que Lula estar em Cuba no dia da democracia é um escárnio com a cara da população, deixando uma dívida bilionária enquanto o povo aqui passa fome, enquanto ele corta verba de aposentado, enquanto ele corta verba de auxílio. Deixa pra lá as dívidas bilionárias que a ditadura cubana tem com o Brasil e começa a abrir nova linha de crédito. Dá de novo crédito para um criminoso autoritário que é o presidente Cuba. E aí, isso vai ser considerado, caracterizado como desinformação. Falar que Lula gasta demais vai ser crime de fake news, porque Lula não gasta, as viagens dele são investimentos. Tá de brincadeira com a minha cara, né? E volta a Gleisi aqui mais uma vez. Estado de Minas. Atos antidemocráticos. Presidente do PT cobra punição a militares e políticos envolvidos no 8 de janeiro. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, cobrou punição aos militares, políticos e possíveis mandantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Para a parlamentar, não apenas os manifestantes devem ser punidos. Gleisi ainda citou o material golpista encontrado no celular da ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que eram de grupos de WhatsApp, né? Que tinha, segundo ela, abre aspas, ali tinha de tudo um pouco. Material convocando para a concentração dos quartéis, para exigir intervenção federal e até imagens sugerindo o enforcamento de Lula, disse a Gleisi Hoffmann.
Você pode ter achado que é só mais um delírio aqui. Não é. Sabe o que eles querem? Eles utilizaram bode expiatório. 4 moribundos. Vou utilizar até as palavras do líder do PCO, do presidente do partido PCO. 4 Zé Ruelas. Que se viram de exemplo para a nação num julgamento totalmente arbitrário, com penas totalmente esdrúxulas. E aí, aconteceu isso com eles. Mas o que a Glaze quer? Punição a militares e políticos. Quais são os políticos? Tem algum político do PT? Não. Tem algum político do PCO? Não. Do PCdoB? Não. Do PSOL? Não. Adivinha de quem são? Todos da direita alinhados ao Bolsonaro. Pois é. Punição. Vamos dar um exemplo. Uma deputada do Rio Grande do Sul que queria adentrar numa invasão dessa turma. Nem era o MST, é o sei lá o que da luta pelas pessoas lá que não tem casa, que não tem terra. Aquela turma lá. E a deputada tenta invadir, passar por cima da guarda municipal e toma spray no zóio. Tá? E aí tem que punir essa guarda municipal que é truculenta. Ela tentou invadir. Não. Ela é blindada. Mas André Fernandes, o próprio Coronel Zucco, temos também o Ramagem, esses, Damares, esses, Nicolas, esses incentivaram, esses são apoiadores do Bolsonaro, o grande fascismo. Vamos caçá-los todos. Isso é a democracia que o PT quer. E aí, só não entende quem não quer. Tá bom? Vamos lá. Eu sei que eu me atenho sempre a atos políticos. O nosso canal é um canal de análise política. Eu sou um comentarista político. Mas tem um caso que não é político, mas eu vou trazer ele para dentro da política. Tá? É jurídico. Se é jurídico, também eu posso falar. Político, jurídico, filosófico e econômico é comigo mesmo. Repete com o titio aqui. Político, jurídico, filosófico e econômico. Eu vou falar assim, tá bom? Bora lá. E esse aqui tem tudo isso aqui envolvido, menos o econômico. Olha só essa matéria do Metrópolis. 6 babacas resolveram... 6 não, mais. Uma turma resolveu fazer uma palhaçada, uma gracinha. O que eles fizeram, tá? Eu vou explicar o caso para vocês. Estava tendo um jogo de vôlei das meninas, né? Aqueles campeonatos intercolegiais. Isso aqui aconteceu em São Carlos, aqui pertinho, no interior aqui de São Paulo também. E aí, alguns idiotas úteis, enquanto as meninas jogavam no interclasse, resolveram baixar as calças, correr pelado e começar a se masturbar na frente das meninas. É simplesmente isso que eles começaram a fazer. Denominaram este ato de o punhetaço. É o trote da turminha. Beleza, isso aconteceu ao maior tempão. Matéria do Metrópolis. A universidade expulsou 6 alunos por punhetaço em jogo feminino em São Paulo. A direção da Universidade Santo Amaro, Unisa, decidiu expulsar 6 estudantes de medicina que teriam participado da masturbação coletiva apelidada de punhetaço durante uma partida de vôlei feminino em um torneio universitário da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. O episódio ocorreu entre os dias 28 de abril e 1º de maio desse ano, mas os vídeos viralizaram só no último fim de semana e provocaram revolta nas redes sociais. Então tá, dia 28 de abril e 1º de maio aconteceu isso. Nós já vamos chegar aqui na parte política, tá? Vamos começar entrando na parte política porque Felipe Neto apareceu. Felipe Neto, aquele que apoiou muito, aquele menino que tem... Aquele menino não, um homem velho, que tem milhares de seguidores no YouTube, um cara que ganha milhões de dinheiro, tá? Ele escreveu o seguinte: olá, ministro, e marcou o Flávio Dino. Sei que pode parecer pouco para eles, mas não é. Que recado o país está deixando, ou está dando, ao deixar que esses alunos de medicina façam isso impunemente? Isso é crime.
Teremos o silêncio das autoridades por se tratarem de futuros médicos ou algo será feito? Confio em você. E aqui ele cita aqui. Não sei se vocês conseguem, não vou nem pôr o vídeo. Mas na imagem aqui, você consegue perceber... Deixa eu ver se eu consigo ampliar a tela aqui. Isso. Não sei se você consegue perceber, mas tem uma turma, um monte de moleque. Porque homem não é, isso é moleque lá atrás. Você percebeu isso? Beleza. Deu para ver o rosto de nenhum, né? Filmagem longe. 6 contaram vantagem e tal e acharam eles. O restante não. Tá? Uma turma grande, mais de 40, 50 alunos aqui. Prende todo mundo, manda prisão pesada para todos, sem apurar o que cada um fez. Se for aluno da sala e estava lá assistindo, os pais que estavam assistindo, todo mundo que estava lá dentro assistindo o jogo das meninas, prende todo mundo. Porque agora o STF criou o crime multitudinário. Você não precisa mais provar. Se tinha uma turba praticando este ato, todos os alunos de medicina que ousaram entrar nesse evento assumiram o risco e o compromisso. E todos têm que ser presos para dar o exemplo para a sociedade. Você concorda comigo? Eu duvido, né? Você não vai concordar comigo. Porque isso infere-se numa aberração jurídica. A não individualização. Então, cada um desses tem que ser investigado. A máxima da justiça parece que os intérpretes da Constituição esqueceram. É preferível deixar um criminoso livre do que punir o inocente. Repita comigo, a máxima do direito. É preferível um criminoso livre do que um inocente preso, porque a máxima é a liberdade. A prisão é a exceção. Então, isso qualquer estudante de direito sabe. E aí, como é que eu posso prender uma turma de 40, 50, 60 estudantes por uma babaquice de 12, 13 ou mais ou menos? Eu não consigo interpretar, interferir, saber quem é quem. Cabe a mim falar, prende todo mundo. Faz o seguinte, não deu para definir. Prende todo mundo da medicina. É assim? Então, você vê que algo não está certo. E aí, o direito não pode ir para esse lado. Essa é a minha preocupação. Criando aqui uma contra-teoria ao que o STF propõe, né? Então, politizamos o caso sim. Vamos agora para outro lado. Vamos falar um pouquinho de economia, tá? Este governo tem uma sanha arrecadatória. Ou seja, a vontade desse governo é ganhar cada vez mais dinheiro às custas do contribuinte, do pagador de impostos. A Bárbara, do Te Atualizei, eu sempre cito algumas coisas dela, eu acho muito interessante, ela que muito tempo de internet falando sobre política, eu sou um jovem engatinhando aqui, no sentido figurado da palavra, né, quando se fala em falar de política nas redes sociais. Ela citou isso aqui, né? Então, para quem entende, é um homem com guarda-chuva, uma pessoa de alto peso, provavelmente um político, você vê características de um político, fazendo xixi na cabeça de um militante, de qual partido eu não sei, não vou citar aqui. E aí diz, estamos criando os novos impostos. O Brasil voltou. E o militante aqui, numa golden shower, se é que a gente pode dizer assim, né? Golden shower, se é que a gente cita assim. Diz, muito obrigado. Por que eu citei essa coisa nojenta aqui? Para começar a trazer algumas matérias para vocês. Primeira matéria. Comércio exterior. É verídico nota fiscal com impostos de 31,45% de produto de 3,15%. Não entendeu? Imagina o seguinte. Você entra no seu celularzinho. Você, Patricinha, aí, da esquerda. O brasileiro que não quer pagar tão absurdo. Acha um produto. Vamos pôr aqui. Um produto, uma estatuazinha da coruja, tá? O símbolo da pedagogia, né? Aqui no Brasil, R$19.
na China, Shein, está por R$ 3,15. Comprei o. Vem pela internet. E aí comprei, paguei os R$ 3,15 e vem. De repente, eu descubro que eu fui taxado. O produto custou R$ 3,15. Você vai ter que pagar o imposto. Na hora de pagar o imposto, R$ 31,45. Mas o produto custa R$ 3,15. Mas o imposto custa R$ 31,45. Viralizou uma nota fiscal com esses termos, disseram que era fake news. Não era. Foi a mais pura verdade. O imposto não incide só sobre o valor do produto, sobre o valor do frete também incide. E aí tem o bom e velho imposto cumulativo, porque eu tenho imposto de importação, e além do imposto de importação, eu tenho o ICMS estadual que incide sobre o valor do bem, mais o valor do imposto, mais o valor do frete. Então eu paguei R$ 3,15 e vou pagar mais R$ 31,45 de imposto. No final das contas, o produto vai custar R$ 34,60. Eu paguei R$ 3,15, com imposto R$ 34,60. Deu para você entender como que andam as coisas a partir de então? É isso que está circulando e esse é o retrato indiscutível, tá? E tá aqui, ó, a matéria aqui, ó. Matéria da Tax Prático, isso aqui é um site contábil e só fala sobre isso, ó. De acordo com o Correio Brasiliense, é verídica a nota fiscal que circula nas redes sociais, em que uma pessoa que fez a compra de um produto importado de R$ 3,15 terá que pagar R$ 31,45 de imposto. A nota é verdadeira e consta no sistema dos Correios. Parte do valor é referente ao imposto de importação, fixado em 60%, e obrigatório para empresas que não participam do programa Remessa Conforme. O cálculo é feito incluindo o valor do frete, o que, neste caso, encarece o imposto pago. O restante corresponde ao valor dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, que aqui no caso do Estado, em comento, 25%. Ou seja, esse é o retrato do Brasil. Você compra um produto de R$ 3,15 e vai pagar R$ 31 só de imposto. Tem mais. Economia que nós estamos falando, não é? Matéria do Infomoney. Contas de luz devem subir para 2,6 milhões de residências, com reajustes acima de 44%. Mais de 2,6 milhões de residências terão reajuste de 44%. Sabe em quais estados o serviço poderá sofrer elevação? E aí, aqui, efetivamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, propôs reajuste nas contas de luz em mais 4 estados: Acre, Amapá, Piauí e Rondônia. Os aumentos podem passar dos 44%, e na média, e podem impactar cerca de 2,6 milhões de unidades consumidoras. Então, você vai pagar mais energia elétrica. Só que tem um segredo em cima disso aqui que talvez não te contem, vocês desses estados principalmente. Sabe, os produtos do supermercado precisam de energia elétrica para calcular o preço final. Afinal, durante o momento que você entra no supermercado, as luzes estão acesas, o freezer está aceso, o letreiro está aceso e aquilo tudo, talvez ninguém nunca te contou, mas gasta energia elétrica. E aí, se eu tenho uma empresa, eu viso lucro. E o segredo que eu conto para vocês, eu sou tributarista, tá? É que a empresa não paga imposto, ela repassa. Então, se eu tenho um lucro de R$50, eu vou tentar manter meu lucro de R$50. Se o custo, que é a partir da energia elétrica, ou seja, a aviaria toda, subiu a energia elétrica, o aviário todo ali, tá? O aviamento todo, eu vou subir o preço do produto para manter a minha linha de lucro. Ou minha empresa fecha as portas, o povo vai para a rua, todo mundo desempregado. Parabéns, 44% a mais na energia elétrica. Jota, tá? Um dos sites de jurídicos bem respeitados. Trabalho por aplicativo. Governo prepara um projeto de lei com 27,5% de INSS e fixa valor mínimo por hora. Texto deve definir o valor mínimo de R$30 para a hora trabalhada por motorista
e 17 para entregadores de motocicleta. Então deixa eu te contar um segredinho. Você, meu pequeno gafanhoto, vai pedir o seu Uber, tá ok? Então, o cara pede o Uber. Aí, o motorista do Uber, a partir de agora, vai ser obrigado a pagar o INSS, só para proteger ele, 27,5%. O valor mínimo por hora é R$30, tá? Então, a cada R$10 dá R$2,75, então em R$30 por hora vai dar quase R$9 de INSS. É isso? Caramba! Muito caro, né? Agora você pensa o seguinte, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, porque se o motorista perder 27,5%, quase 30% do lucro dele para pagar INSS, vai subir, não vai? Vai encarecer, não vai? Se vai encarecer, esse dinheiro vai sair do mercado, não vai? Se vai sair do mercado, alguém vai comprar menos, não vai? Se comprar menos, alguém vai pagar menos imposto. E se vai pagar menos imposto, o governo aumenta mais imposto para tirar mais de você. Você começou a entender o ciclo ilógico da economia desse governo? Pois é, criar um imposto de 27,5% para a turma do Uber de INSS. Tem mais, vamos lá. Matéria do antagonista para vocês. Câmara ouve ministro do Turismo sobre o preço das passagens. Então, o ministro do Turismo foi prestar depoimento na Câmara. E aí, por quê? Os dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação, mostram que o preço médio das passagens aéreas entre janeiro e março foi o maior em um primeiro trimestre, em mais de uma década. Ou seja, dos últimos 10 anos, você, o filho da empregada, não está conseguindo viajar de avião, mal está conseguindo pegar o busão para fazer o seu passeio. E aí não é à toa que você vê o tempo todo vídeos dizendo que está faltando turista no Nordeste, que a coisa está ficando feia, que o turismo brasileiro deu uma decaída e uma decaída gritante. Pois é. É isso aí que a gente tem que trazer para você. Lembrando que essas fontes aqui eu tirei da Bárbara, tá? Eu te atualizei, mas eu quis trazer o meu ponto de vista econômico sobre isso, uma vez que eu sou mestre em comércio internacional e cursando, agora encerrando, graças a Deus já está fechando o MBA em economia. Então, só para trazer esse ponto aqui para vocês. Trouxe o ponto de vista jurídico lá dos idiotas úteis do curso de medicina que fizeram aquela babaquice e são criminosos, tá? Mas não vai se dar o mesmo peso e a mesma medida. E também a sanha autoritária do atual governo. Pois é, essa sem sombra de dúvidas, um momento triste da nossa história, não é? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Daqui a pouco, meio-dia, a gente está de volta com mais um editorial com vocês. Desculpem quase meia hora de vídeo. Vamos lá, o papo tava bom, né? Se você ficou até o final, coloca no comentário. Fiquei até o final, o conteúdo tava bom, valeu a pena. Grande abraço e até o próximo vídeo.